O cristal da taça explode contra o mármore italiano. Vinho tinto escorre pela parede branca como sangue fresco. A mulher de uniforme de empregada está congelada no centro da sala. Cacos aos seus pés. Você é patética. Absolutamente patética. A voz do homem ecoa pela mansão. Ele está de terno Armani. Relógio Patek Philippe no pulso. Cabelos perfeitamente penteados. Mas o rosto está distorcido de raiva. A empregada mantém a cabeça baixa, mãos tremendo segurando a bandeja vazia. 5 anos de faculdade. 5 anos. E você não consegue servir um vinho decentemente? Outras empregadas observam da porta da cozinha sussurrando. Uma delas balança a cabeça com pena. O homem se aproxima, invadindo o espaço pessoal da mulher. Olha para mim quando eu falo com você. Ela levanta o rosto lentamente. Olhos verdes brilhantes, marcados por lágrimas. Mas há algo mais naquele olhar. Algo que ele não percebe. Reconhecimento. Desculpe, senhor. Não vai acontecer novamente. Claro que não vai, porque você está demitida. A empregada abaixa a cabeça novamente e sai da sala em silêncio, deixando os cacos para trás. Mas, enquanto caminha pelo corredor em direção aos quartos de serviço, um sorriso minúsculo aparece no canto de sua boca. Fase 1. Completa. Ela sussurra para si mesma. Como uma mulher conseguiu entrar como empregada na mansão do próprio ex-noivo? Por que ela planejou essa vingança meticulosa? E o que vai acontecer quando ele descobrir quem ela realmente é? Esta é a história de Valentina Mendes. Ou seria Valentina Alcântara. Depende de quando você a conheceu. 7 anos antes, Valentina era outra pessoa. Literalmente. Ela acordava às 6 da manhã numa cobertura de 300 metros quadrados em Moema. Tomava café preparado pela empregada enquanto checava e-mails no iPad. Saía de casa dirigindo um Mercedes conversível branco, direto para a empresa da família. A Alcântara Cosméticos era um império. Fundada pelo avô de Valentina nos anos 70, a empresa cresceu de uma pequena fábrica de sabonetes para uma das maiores marcas de beleza do Brasil. Quando o pai de Valentina assumiu, expandiu para perfumes, maquiagem, produtos para cabelo. E Valentina era a herdeira, a princesa coroada, a futura CEO que todos esperavam ver comandando o império aos 30 anos. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar, e algumas coisas que ele não podia, como Leonardo Ferreira. Leonardo não era como os outros homens que orbitavam ao redor de Valentina. Não era um playboy herdeiro tentando fundir fortunas. Não era um interesseiro atrás da herança Alcântara. Leonardo era arquiteto, talentoso, ambicioso, mas sem sobrenome de peso. Filho de um professor universitário e uma bibliotecária, ele havia conquistado tudo na vida com talento e esforço. Quando Valentina o conheceu num evento beneficente, ela ficou fascinada. Ele não a olhava como uma conta bancária ambulante. Olhava como se ela fosse uma pessoa real. Você gosta mesmo de Oscar Niemeyer ou só está fingindo para impressionar as pessoas aqui? A pergunta dela foi direta, quase agressiva. Ela estava cansada de conversas vazias em eventos como aquele. Leonardo sorriu. Eu acho Niemeyer genial, mas superestimado. Suas curvas são lindas, mas muitos dos prédios dele são funcionalmente problemáticos. Valentina piscou. Surpresa. Você acabou de criticar Niemeyer num evento beneficente dedicado à preservação da obra dele? Você perguntou minha opinião, eu dei. E você não tem medo de me ofender? Deveria? A maioria das pessoas aqui teria medo. Meu pai doou 2 milhões para este evento. Leonardo a estudou por um momento. Então, você quer que eu minta para te agradar? Ou quer uma conversa interessante? Pela primeira vez em anos, Valentina teve uma conversa interessante. Nos 6 meses seguintes, eles se viram sempre que podiam. Leonardo não tinha medo da família dela, não se impressionava com o dinheiro, não mudava de opinião para agradá-la. Quando brigavam, e brigavam bastante, eram brigas reais.
Sobre arquitetura, política, arte, vida. Não eram brigas calculadas para manipular ou controlar. Você é teimosa demais. E você é arrogante. Arrogante? Eu só não aceito estar errado quando estou certo, que é exatamente a definição de arrogância. Mas sempre terminavam rindo, porque por baixo das discussões acaloradas havia respeito mútuo, admiração genuína. O pai de Valentina, Rodolfo Alcântara, não aprovou o relacionamento desde o início. Juri Valentina, você tem 25 anos. É hora de pensar estrategicamente sobre seu futuro. Eu amo o Leonardo, pai. Amor passa, patrimônio fica. Que romântico, pai. Deveriam imprimir isso em cartões de Dia dos Namorados. Rodolfo não se divertiu. Estou falando sério. Esse rapaz não tem nada a oferecer. Ele tem talento, inteligência, ambição, mas não tem sobrenome, não tem conexões, não tem capital para investir nos negócios da família. Eu não preciso que ele invista nos negócios. Eu vou comandar os negócios. E vai ser mais fácil comandar com um marido que entende como o mundo funciona. Alguém da nossa classe, alguém como... Não diga Ricardo Sampaio. Ricardo seria perfeito. Filho de banqueiro. Eu sei. Vocês já ensaiaram esse discurso 3 vezes, pai. Mas Valentina não desistiu de Leonardo. E para surpresa dela, Leonardo não desistiu quando percebeu a resistência da família. Quando Leonardo pediu ela em casamento, numa noite simples, em casa, sem pompa ou produção, Valentina disse sim sem hesitar. O anel era modesto, uma esmeralda pequena em ouro branco. Leonardo havia economizado por 6 meses para comprá-lo. Não é um diamante de 3 quilates. É perfeito. Quando eu estiver ganhando mais, eu troco por... Leonardo. É. Perfeito. Ela colocou o anel e o beijou como se aquele momento fosse tudo que importava no mundo. Porque era. A bomba explodiu numa terça-feira de agosto. Valentina estava no escritório revisando o lançamento de uma nova linha de produtos quando a secretária apareceu na porta, pálida. Senhorita Valentina, seu pai quer vê-la. Urgente. O tom de voz disse tudo. Algo estava muito errado. No escritório de Rodolfo, havia 3 homens que Valentina não reconhecia. Pareciam advogados, ou policiais, ou ambos. Senta, Valentina. Pai, o que está acontecendo? O Leonardo. O que você sabe sobre a família dele? Pai, nós já tivemos essa conversa. Responde a pergunta. Valentina sentiu um frio na espinha. Ele é filho de um professor e uma bibliotecária. Cresceu na Zona Norte. Estudou com bolsa. Por quê? Um dos homens abriu uma pasta e colocou documentos na mesa. E seu noivo está sendo investigado pela Receita Federal. O mundo parou de girar. Como? Evasão fiscal, lavagem de dinheiro, possível envolvimento em esquema de corrupção ligado a licitações públicas. Isso é ridículo. Leonardo é arquiteto. Ele ganhou 4 licitações públicas nos últimos 2 anos. Projetos que somam 28 milhões de reais. E todas as licitações tiveram irregularidades. Valentina olhou para o pai. Você acredita nisso? Não importa se eu acredito. Importa que a Receita Federal acredita. E que a imprensa vai acreditar quando isso vazar. Se isso vazar, quando vazar. E quando vazar, o nome Alcântara vai estar na mesma manchete que o nome do seu noivo. Um dos homens interveio. Senhorita Alcântara, o casamento da senhora está marcado para daqui a 3 meses. Se a senhora seguir com o casamento durante a investigação, a empresa vai sofrer. Os investidores vão questionar. A imprensa vai especular que você é cúmplice. Valentina sentiu náusea subindo. Eu preciso falar com ele. Você não pode. Como assim não posso? Rodolfo falou com a voz que usava em reuniões de conselho. Firme, definitiva. Qualquer contato seu com ele durante a investigação pode ser interpretado como tentativa de obstrução de justiça. Os advogados foram claros.
Corte todo o contato. Imediatamente. Pai, eu amo ele. E eu amo você. E não vou deixar você destruir sua vida e a empresa da família por causa de um homem que pode estar mentindo para você há 2 anos. Valentina ligou para Leonardo 23 vezes naquela noite. Ele não atendeu nenhuma. Mandou 57 mensagens, nenhuma resposta. Foi até o apartamento dele. A porta estava trancada, as luzes apagadas. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Na quinta tentativa, uma vizinha idosa abriu a porta do apartamento ao lado. Ele se mudou, querida. Como assim, se mudou? Madrugada de quarta-feira. Colocou tudo num caminhão e foi embora. Ele deixou algum recado? Algum endereço? A senhora balançou a cabeça com pena. Só disse que tinha que resolver uns problemas, que não podia mais ficar aqui. Valentina voltou para casa e chorou por 3 dias seguidos. No 4º dia, os jornais publicaram a notícia. Arquiteto investigado por fraude em licitações. Desaparece. A matéria era devastadora. Detalhava cada irregularidade, cada conta suspeita, cada transação questionável, e terminava com uma linha que quebrou Valentina completamente. Leonardo Ferreira era noivo de Valentina Alcântara, herdeira do Império de Cosméticos. A família Alcântara nega qualquer envolvimento. Ela ligou para o pai, furiosa. Você deu entrevista? Você negou qualquer envolvimento? Valentina, eu estava protegendo você. Você o condenou. Você o jogou aos lobos. Ele se jogou aos lobos sozinho quando decidiu fraudar licitações. Nós não sabemos se ele fraudou. O Ministério Público sabe, a Receita Federal sabe, e agora o país inteiro sabe. Valentina desligou o telefone e olhou para o anel de esmeralda no seu dedo. O anel que Leonardo tinha economizado 6 meses para comprar. Tirou o anel. Guardou numa caixinha. E decidiu que nunca mais confiaria em ninguém da mesma forma. Mas a história não terminou ali. 2 meses depois, Leonardo reapareceu. Não para Valentina, para a imprensa. Ele deu uma entrevista coletiva onde confessou tudo. Sim, ele havia participado do esquema. Sim, ele havia aceitado propina. Sim, ele havia fraudado documentos. Mas não estava sozinho. Eu fui usado como laranja. O dinheiro nunca ficou comigo. Passou pelas minhas contas, mas foi direto para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. Os repórteres perguntaram quem era o dono da empresa. Leonardo hesitou. Depois disse um nome que Valentina nunca esqueceria. Rodrigo Alcântara Campos. Primo de Valentina. Filho da irmã de Rodolfo. Um homem que sempre foi tratado como parte da família, que trabalhava na empresa, que tinha acesso a informações privilegiadas. A investigação mudou de rumo. Rodrigo foi preso. Leonardo virou testemunha-chave. E Valentina descobriu a verdade mais dolorosa de todas. Leonardo sabia desde o início. Quando conheceu Valentina, ele já estava envolvido com Rodrigo. O namoro, o noivado, tudo havia sido planejado. Rodrigo me disse que aproximar de você abriria portas, que sua família confiaria em mim se você confiasse, que seria mais fácil lavar o dinheiro com seu sobrenome próximo ao meu. Valentina assistiu à confissão pela televisão, sozinha no seu quarto, sentindo cada palavra como uma facada. Ela não havia sido amada, havia sido usada como ferramenta, como escada, como fachada. O homem que ela acreditava ser diferente de todos os outros era pior, porque ele havia fingido ser real. Rodrigo foi condenado a 8 anos de prisão. Leonardo, por colaborar com a justiça, pegou apenas 2 anos em regime semiaberto. E Valentina desapareceu. A imprensa especulou. Herdeira Alcântara sofre colapso nervoso. Valentina Alcântara internada em clínica na Suíça. Trauma emocional afasta a herdeira dos negócios da família. A verdade era mais simples e mais complexa. Valentina estava planejando. Ela passou um ano inteiro fora do Brasil. Não numa clínica de recuperação,
mas aprendendo. Aprendeu a cozinhar numa escola na França. Aprendeu etiqueta de serviço doméstico num curso em Londres. Aprendeu a passar, costurar, organizar uma casa de alto padrão. Mudou o cabelo, de loiro platinado para castanho escuro. Ganhou 10 quilos propositalmente, mudando completamente seu shape. Começou a usar óculos de grau em vez de lentes de contato. Quando voltou ao Brasil, Valentina Alcântara havia desaparecido completamente. No lugar dela, existia Marina Santos. Uma mulher de 28 anos, sem família, sem histórico, com referências falsas mas convincentes de trabalhos como empregada doméstica em casas de classe média alta. E Marina Santos tinha um objetivo muito específico. Leonardo havia cumprido a pena e estava trabalhando novamente. Mas não como arquiteto. A condenação havia destruído sua carreira. Agora ele trabalhava como gerente de projetos numa construtora. Ganhava bem, mas não como antes. Morava numa casa de 3 quartos em Alphaville. Dirigia um carro alemão de 3 anos, frequentava os mesmos círculos sociais que frequentava quando estava noivo de Valentina. E tinha uma nova noiva, Clarissa Mendes, filha de um deputado federal, bonita, elegante, com MBA pela FGV. Tudo que uma mulher de um homem em reconstrução de carreira deveria ser. O casamento estava marcado para daqui a 4 meses. E foi quando Marina Santos apareceu. A agência de emprego doméstico era discreta. Atendia apenas famílias de alto poder aquisitivo. Faziam verificação de antecedentes, checavam referências, garantiam discrição absoluta. Senhorita Santos, vejo aqui que a senhora trabalhou 2 anos para a família Andrade em Portugal. Eles deram referências excelentes. Sim, mas infelizmente eles se mudaram para Dubai e eu preferi voltar ao Brasil. A entrevistadora, uma senhora de uns 60 anos, estudou Marina com atenção. A senhora tem experiência com casas grandes? Estamos falando de propriedades de 500 metros quadrados ou mais. Trabalhei numa propriedade de 700 metros em Lisboa. 3 andares, 6 suítes, área de lazer com piscina. E está confortável morando na casa dos patrões? Perfeitamente confortável. Temos uma vaga que pode interessar. Um jovem casal está procurando uma empregada que more no emprego. A casa é grande. O salário é bom, mas eles são exigentes. Marina sorriu, um sorriso perfeitamente treinado, educado, mas não subserviente. Eu trabalho bem sob pressão. A entrevista na casa de Leonardo foi marcada para a quinta-feira seguinte. Marina acordou cedo naquele dia. Escolheu roupas simples, mas limpas. Prendeu o cabelo num coque discreto. Aplicou maquiagem mínima, só o suficiente para não parecer doente. Quando chegou ao endereço em Alphaville, respirou fundo antes de tocar a campainha. Clarissa atendeu. Estava de roupa de academia, cabelo preso, sem maquiagem. Era bonita de uma forma convencional. Nada que fizesse você parar na rua, mas apropriadamente atraente. Você deve ser a Marina, entre. A casa era exatamente o que Valentina esperaria de Leonardo. Moderna, com linhas limpas, muito vidro e concreto aparente. Móveis de design, mas não extravagantes. Arte nas paredes que significava algo, não apenas decoração. Meu noivo é arquiteto. Ele projetou algumas das modificações da casa. Ficou lindo, não é? Ele tem muito talento. Marina seguiu Clarissa pela casa enquanto ela explicava as funções. Nós 2 trabalhamos o dia todo. Saímos às 7 da manhã e só voltamos depois das 7 da noite. Precisamos de alguém que cuide da casa. Prepare as refeições, mantenha tudo organizado. Entendo. E tem uma coisa importante. Nós vamos casar em 3 meses. Vai ter muitas reuniões aqui em casa para planejar a festa. Reuniões com decorador, com buffet, com cerimonialista. Você vai precisar servir, preparar coisas, sem problema. Clarissa a levou para ver o quarto de empregada. Era pequeno, mas confortável.
Tinha banheiro privativo, ar-condicionado, uma janela que dava para o jardim. O Leonardo vai chegar em meia hora. Ele quer conhecer você também antes de decidirmos. Marina assentiu. O coração estava acelerado, mas ela manteve o rosto neutro. 30 minutos depois, a porta da frente se abriu. Amor, eu estou em casa. A voz de Leonardo. Mais madura que Valentina lembrava, mas inconfundível. Ele entrou na sala onde Marina e Clarissa estavam conversando. Estava de terno cinza, gravata afrouxada, pasta de couro na mão. Leonardo olhou para Marina por exatamente 3 segundos. Depois se virou para Clarissa. Essa é a candidata? Sim, Marina Santos. Ela tem ótimas referências. Leonardo estendeu a mão para Marina. Ela apertou brevemente. Tem prazer, Marina. Leonardo Ferreira. Prazer, senhor. Não houve reconhecimento no olhar dele, nenhuma sombra de dúvida. A transformação física de Valentina havia sido completa. Clarissa te mostrou a casa? Mostrou, sim, senhor. E você está confortável com as funções? Perfeitamente confortável. Leonardo se sentou no sofá e fez mais algumas perguntas. Sobre experiências anteriores, sobre preferências culinárias, sobre disponibilidade de horário. Marina respondeu tudo com a história que havia ensaiado por meses. A família em Portugal, o retorno ao Brasil, a necessidade de um emprego que oferecesse moradia. Depois de 20 minutos, Leonardo e Clarissa se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa de casais que se conhecem bem. Marina, você pode nos dar uns minutinhos? Claro. Marina saiu da sala e ficou esperando no corredor. Podia ouvir as vozes abafadas discutindo, mas não as palavras específicas. 5 minutos depois, Clarissa apareceu na porta com um sorriso. Bem-vinda à família, Marina. Quando você pode começar? Segunda-feira, se for bom para vocês. Perfeito. Marina saiu da casa com um contrato assinado na bolsa. No carro, um Fusca velho que havia comprado especificamente para parecer uma empregada doméstica, ela finalmente deixou o sorriso profissional cair. E pela primeira vez em 1 ano, Valentina Alcântara sorriu de verdade. Tivese um completa. Os primeiros dias na casa de Leonardo foram um estudo em contenção. Marina acordava às 6, preparava café, deixava tudo pronto antes de Leonardo e Clarissa descerem. Limpava em silêncio enquanto eles tomavam café e conversavam sobre o dia. Ela observava cada detalhe, cada interação. Leonardo tratava Clarissa bem, não com a paixão performática que havia mostrado para Valentina, mas com conforto, com familiaridade, como quem está com a pessoa certa para o momento certo da vida. Clarissa, por sua vez, tratava Leonardo como um projeto. Estava sempre sugerindo melhorias, no guarda-roupa dele, na carreira, nos contatos sociais. Amor, o Pedro falou que tem uma vaga de sócio na empresa dele. Você deveria conversar com ele. Clarissa, eu acabei de começar na construtora. Sim, mas como gerente de projetos, não como sócio. Você é talentoso demais para ser empregado. Leonardo sorria, mas não respondia. Era uma dança que Marina reconhecia. Ele concordava o suficiente para evitar conflito, mas não o bastante para comprometer. Era tão diferente de como ele era com Valentina. Com ela, ele brigava, discordava, confrontava. Com Clarissa, ele apaziguava. Na segunda semana, Marina estava limpando o escritório de Leonardo quando encontrou algo interessante. Uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. Dentro, recortes de jornal. Todos sobre o caso da fraude. Sobre a prisão de Rodrigo. Sobre o desaparecimento de Valentina. Havia uma foto dela, da época do noivado, com a palavra desculpa, escrita no verso em letra tremida. Marina segurou a foto, sentindo uma mistura de raiva e algo que não conseguia nomear. Ele se sentia culpado. Guardava a lembrança dela. Escrevia desculpas que nunca mandaria, mas não culpado o suficiente para não seguir em frente. Para não noivar de novo. Para não planejar um casamento enquanto a mulher que ele havia destruído estava desaparecida.
Marina guardou a foto de volta e continuou limpando. Mas o sorriso que apareceu no seu rosto não era de empregada obediente. Era de predador que acabou de encontrar a fraqueza da presa. Na terceira semana, Marina começou a fase 2 do plano. Pequenos acidentes. Nada obviamente sabotador, mas o suficiente para criar tensão. O café ficou frio porque ela esqueceu de manter a garrafa térmica aquecida. As camisas de Leonardo voltavam da lavanderia com pequenos vincos que exigiam passar de novo. A comida ficava levemente sem sal ou com sal demais. Clarissa começou a ficar irritada. Marina, quantas vezes eu preciso te lembrar que o café tem que estar quente? Desculpe, senhora Clarissa. Vou prestar mais atenção. Leonardo intervinha. Amor, todo mundo erra às vezes. Não quando você está pagando para não errar. Mas Leonardo era diferente com Marina. Educado. Quase gentil demais. Marina, não se preocupe. Acontece. Obrigada, senhor Leonardo. Ela notava como ele evitava olhar diretamente para ela. Como mantinha distância física. Como nunca ficava sozinho na mesma sala que ela. Não era desconfiança. Era algo mais interessante. Culpa. No quarto fim de semana, Clarissa organizou um jantar. 8 casais. Todos da alta sociedade paulistana. Marina serviria. Ela preparou tudo perfeitamente. Mesa posta com precisão milimétrica. Menu francês de 5 pratos. Vinhos harmonizados. Quando os convidados começaram a chegar, Marina usou o uniforme mais formal. Cabelo impecavelmente preso. Maquiagem invisível. Entre os convidados estava um casal que fez o coração de Marina parar por um segundo. Ricardo Sampaio. O homem que o pai de Valentina queria que ela se casasse. E sua esposa. Ricardo não a reconheceu. Obviamente. Mas sua presença ali era um lembrete cruel de como os mesmos círculos sociais se fechavam sobre si mesmos. Durante o jantar, Marina serviu em silêncio. Ouvia fragmentos de conversas. Leonardo, ouvi dizer que você está pensando em abrir seu próprio escritório. Ainda é cedo, Ricardo. Quero consolidar mais experiência antes. Bobagem. Você tem talento. O que falta é capital inicial e parceiros confiáveis. A palavra parceiro soou irônica vinda da boca de Leonardo, o homem que havia traído todo parceiro que teve. Entre o quarto e o quinto prato, Marina estava na cozinha quando Leonardo entrou para buscar mais gelo. Eles ficaram sozinhos pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali. Marina. Sim, senhor. Você está fazendo um trabalho excelente hoje. Obrigado. Só estou fazendo meu trabalho, senhor. Leonardo ficou parado por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Depois apenas assentiu e saiu. Mas Marina havia visto. Aquela hesitação, aquele quase reconhecimento, como se algo nela o incomodasse sem que ele soubesse exatamente o que. Perfeito. Na semana seguinte, chegou o primeiro teste real. Clarissa estava organizando o chá de panela. 20 mulheres. Todas amigas íntimas, familiares, colegas de trabalho. Marina, vai ser no sábado à tarde. Preciso que você prepare finger foods, que sirva champanhe, que mantenha tudo impecável. Sim, senhora. E uma coisa. Minha mãe vai estar aqui. Ela é exigente, muito exigente. No sábado, Marina conheceu Dona Beatriz Mendes, uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente tingidos, roupas caras mas discretas, olhar calculista. Ela analisou Marina dos pés à cabeça assim que entrou. Você é a empregada nova. Sim, senhora. Vamos ver se você consegue fazer um chá decente. O chá começou às 3 da tarde. Marina circulava com bandejas, reabastecia taças, removia pratos vazios. Invisível, mas presente. As conversas giravam ao redor do casamento. Clarissa, querida, já decidiu o vestido? Ainda não, tia Márcia. Estou entre 3 opções. E a lua de mel? Maldivas. 2 semanas. Que luxo! Dona Beatriz observava tudo com satisfação.
Sua filha estava fazendo um bom casamento. Leonardo não era rico, mas tinha potencial. Bom sobrenome depois da condenação, educado, trabalhador. E, principalmente, submisso o suficiente para ser moldado. Foi durante a segunda hora do chá que o acidente aconteceu. Marina estava servindo champanhe quando tropeçou. A taça voou da bandeja e o líquido dourado se espalhou pelo vestido Carolina Herrera de Dona Beatriz. O silêncio foi instantâneo. Sua incompetente. Marina se ajoelhou imediatamente, pegando o guardanapos. Senhora, me desculpe, eu... Saia de perto de mim. Você acabou de arruinar um vestido de 10 mil reais. Clarissa correu para ajudar a mãe. Mãe, calma. A gente manda para a lavanderia especial. Calma, calma. Essa idiota jogou champanhe em mim. Todas as convidadas observavam. Algumas com pena de Marina, outras com satisfação mórbida de assistir a um drama. Marina manteve a cabeça baixa, mãos tremendo. Me desculpe muito, senhora. Foi um acidente. Acidente? Você é paga para não ter acidentes. Foi quando Leonardo apareceu. Ele estava no escritório trabalhando, mas ouviu a comoção. Dona Beatriz, por favor, Leonardo, essa sua empregada é um desastre. Como você pode manter alguém tão incompetente na sua casa? Leonardo olhou para Marina. Ela estava genuinamente assustada, ou pelo menos parecia estar. Foi um acidente. Vamos resolver isso calmamente. Calmamente? Ela precisa ser demitida. Mãe, não precisa ser tão drástico. Clarissa, se você quer ter uma casa organizada depois de casada, precisa aprender a demitir empregados incompetentes. Marina se levantou lentamente. Senhora Clarissa, senhor Leonardo, eu entendo se vocês quiserem me demitir. Foi culpa minha. Havia lágrimas nos olhos dela. Reais ou performáticas, era difícil dizer. Leonardo olhou para Clarissa. Uma conversa silenciosa aconteceu entre eles. Clarissa estava entre agradar a mãe ou ser razoável. Marina, pode ir para seu quarto. Nós vamos conversar sobre isso depois. Marina saiu da sala de cabeça baixa. Mas quando chegou ao quarto, tirou o uniforme e se olhou no espelho. Estava sorrindo. Fase 3. Fazer Leonardo defendê-la contra a família de Clarissa. Criar uma aliança. Fazer ele se sentir protetor. Estava funcionando perfeitamente. Mais tarde naquela noite, depois que todas as convidadas foram embora, Marina ouviu uma batida na porta do quarto. Marina, posso entrar? Era Leonardo. Pode, senhor. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Parecia desconfortável. Sobre o que aconteceu hoje. Senhor, se o senhor quer me demitir, eu entendo. Não vou criar problemas. Não, eu não vou te demitir. Marina olhou para ele, genuinamente surpresa. Mas a senhora Beatriz? Dona Beatriz não manda na minha casa, e todo mundo tem acidentes. Mas o vestido? Eu vou pagar a conta da lavanderia. Não se preocupe com isso. Eles ficaram em silêncio por um momento. Marina percebeu algo no olhar dele. Algo além de gentileza empregador-empregada. Senhor, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor está sendo tão gentil comigo? Leonardo hesitou. A pergunta o pegou desprevenido. Eu já fui tratado mal por pessoas que tinham poder sobre mim. Sei como é. Quando? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar. Estava indo além do papel de empregada curiosa. Leonardo a estudou por um momento. Enquanto eu estava preso, os guardas, outros presos, tem gente que gosta de humilhar quem está por baixo. O senhor esteve preso? Você não sabia? Marina balançou a cabeça. A agência não me contou. Leonardo sorriu amargamente. Bem, agora você sabe. Eu cometi crimes, fui preso, cumpri pena. Estou tentando reconstruir minha vida. E está conseguindo? Alguns dias eu acho que sim. Outros dias... Ele não terminou a frase.
Apenas ficou olhando para ela com uma expressão que Valentina reconhecia. Culpa, arrependimento, busca por redenção. Senhor Leonardo, posso te fazer mais uma pergunta? Depende da pergunta. O senhor tem alguma coisa que se arrepende muito? Algo que gostaria de poder consertar? A pergunta atingiu Leonardo em cheio. Ele ficou pálido. Por que você está perguntando isso? Marina percebeu que havia ido longe demais. Recuou rapidamente. Desculpe, senhor. Não devia ter perguntado. Foi muito pessoal. Não, é uma pergunta justa. Leonardo se sentou na única cadeira do quarto, como se as pernas não o sustentassem mais. Tem uma coisa que eu me arrependo todos os dias. Algo que fiz e que machucou alguém que não merecia ser machucada. O que foi? Eu usei uma pessoa, uma mulher. Eu fingi que a amava quando na verdade estava usando ela para ganhar dinheiro. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. E o senhor conseguiu pedir desculpas? Não. Ela desapareceu. Nunca mais ninguém soube dela. O senhor acha que ela te perdoaria? Se pudesse. Leonardo riu sem humor. Não. Eu destruí a vida dela. Destruí a confiança dela. Fiz ela acreditar que era amada quando era só uma ferramenta. Por que ela me perdoaria? Marina ficou em silêncio, processando. Ele realmente se sentia culpado. Não era performance, era real. Isso tornava tudo mais complicado. Senhor, talvez ela entenda, com o tempo. Por que você acha isso? Porque todo mundo comete erros. E às vezes a pessoa machucada prefere perdoar do que carregar raiva para sempre. Leonardo a olhou com uma expressão estranha. E você é muito sábia para ser uma empregada doméstica. Marina congelou. Erro. Eu só penso muito. Quando estou limpando, sabe, dá tempo para pensar. Leonardo continuou olhando para ela, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Quantos anos você tem, Marina? 28. Mesma idade que ela teria agora. Quem? A mulher que eu machuquei. Valentina. Foi a primeira vez que Marina ouviu o próprio nome saindo da boca dele em anos. Teve que controlar a respiração para não mostrar reação. Nome bonito. Ela era bonita. Por dentro e por fora. E eu destruí isso. Leonardo se levantou. Desculpa por desabafar com você. Não era profissional. Não tem problema, senhor. Às vezes a gente precisa falar. Quando Leonardo saiu do quarto, Marina se sentou na cama e ficou olhando para o teto. Ele se arrependia, genuinamente. Isso não mudava nada do que ele havia feito, mas complicava o plano de vingança. Porque é fácil odiar um monstro. É difícil odiar alguém que reconhece que virou monstro e está tentando voltar a ser humano. Nas semanas seguintes, algo mudou na dinâmica da casa. Leonardo começou a conversar mais com Marina. Nada inapropriado, apenas humano. Marina, você gosta de ler? Gosto, senhor, quando tenho tempo. Que tipo de coisa você lê? Poesia, às vezes. Clarice Lispector. Leonardo sorriu. Valentina adorava Clarice Lispector. Cada vez que ele mencionava Valentina, Marina sentia como se estivesse sendo esfaqueada e abraçada ao mesmo tempo. Clarissa começou a notar. As conversas. A gentileza de Leonardo com a empregada. A forma como ele perguntava se Marina estava bem, se precisava de algo. Uma noite, depois do jantar, Clarissa esperou Marina na cozinha. Marina, precisamos conversar. Sim, senhora. Você está sendo muito familiar com o Leonardo. Marina fingiu não entender. Familiar como, senhora? Conversas pessoais. Perguntas sobre a vida dele. Isso não é apropriado. Senhora Clarissa, eu apenas respondo quando o senhor Leonardo me pergunta algo. Então não responda. Seja educada, mas mantenha distância. Marina baixou a cabeça submissamente. Sim, senhora. Desculpe. Mas depois que Clarissa saiu, Marina sorriu. Ciúmes. Perfeito.
O casamento estava há 6 semanas. Os preparativos ficaram intensos. Marina tinha acesso a tudo: lista de convidados, orçamentos, planos de decoração, cardápios. E tinha acesso a algo mais importante: o escritório de Leonardo, com todos os seus segredos. Uma noite, quando Leonardo e Clarissa saíram para jantar com os padrinhos do casamento, Marina entrou no escritório. Não era a primeira vez. Ela havia entrado várias vezes antes, sempre limpando, sempre com desculpa. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, ela procurava algo específico. No computador de Leonardo, que ele nunca trancava, típico dele, Marina encontrou pastas organizadas, projetos, contratos, orçamentos e uma pasta chamada Pessoal. Dentro, havia documentos do processo criminal, transcrições do julgamento, e-mails trocados com advogados e uma subpasta chamada apenas VI. Marina clicou. Dentro havia fotos, centenas de fotos, dela e Leonardo juntos, jantares, viagens, momentos íntimos capturados ao longo de 2 anos de relacionamento. Havia também documentos, cópias de e-mails que eles trocaram, mensagens de texto impressas, e um documento do Word, sem título, apenas texto. Marina abriu. Era uma carta, não enviada, datada de 3 anos atrás, 2 meses depois do julgamento. Valentina, eu sei que você nunca vai ler isso. Sei que você me odeia. Sei que tem todo o direito de me odiar. Mas eu preciso escrever isso, nem que seja só para mim mesmo. Quando conheci você, eu estava desesperado. Rodrigo me ofereceu uma saída. Dinheiro fácil, vida fácil. Tudo o que eu precisava fazer era me aproximar de você, fazer você confiar em mim, usar seu sobrenome como escudo. E eu aceitei, porque eu era covarde, porque eu queria sucesso sem esforço, porque eu achei que podia separar a performance do sentimento. Mas algo aconteceu que eu não planejei. Eu me apaixonei. De verdade. Não pela herdeira Alcântara, por você. Pela mulher que ria das minhas piadas ruins, que brigava comigo sobre arquitetura, que me desafiava, que me fazia querer ser melhor. E quando tudo veio à tona, quando a verdade explodiu, eu não tive coragem de te procurar. Porque o que eu poderia dizer? Desculpa ter mentido sobre meus sentimentos, mas aí me apaixonei de verdade. Quem acreditaria nisso? Eu não acreditaria se fosse você. Então eu aceitei a prisão como o que ela era. O que eu merecia. 2 anos para pensar no que fiz. 2 anos para entender que destruí a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando saí, tentei te procurar, mas você havia desaparecido. Sua família disse que você estava se recuperando fora do país. Os amigos disseram que você não queria saber de mim, e eu respeitei isso, porque era o mínimo que eu podia fazer. Mas eu preciso que você saiba, mesmo que nunca leia isso. Eu sinto muito, de verdade. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria te contado a verdade desde o início. Teria arriscado perder você, mas pelo menos teria sido honesto. Você merecia honestidade. E eu te dei mentiras embrulhadas em declarações de amor. Espero que você esteja feliz. Espero que você tenha encontrado alguém que te ame do jeito que você merece ser amada. Sem mentiras, sem agendas, só amor verdadeiro. E espero que um dia você possa me perdoar. Não porque eu mereça perdão, mas porque você merece paz. Leonardo. Marina leu a carta 3 vezes. Cada palavra era uma punhalada, não de raiva, mas de algo mais confuso. Porque se isso fosse mentira, seria fácil. Mas se fosse verdade, se ele realmente havia se apaixonado depois, se ele realmente se arrependia, então o que ela estava fazendo ali era vingança ou crueldade? Marina fechou o documento, saiu do escritório, voltou para o quarto. E pela primeira vez desde que começou esse plano, chorou. Não como Valentina chorando por Leonardo, mas como alguém que percebeu que a vingança não era tão simples quanto parecia quando o vingado também sangra. No dia seguinte, Marina acordou determinada. Não importava o que Leonardo sentia agora.
Importava o que ele fez. O casamento estava há 4 semanas. Era a hora da fase final. Marina procurou Rodrigo Alcântara na prisão. Ele estava cumprindo o 6º ano da pena de 8 anos. A visita foi rápida e objetiva. Rodrigo, ele a olhou sem reconhecer. Marina não se apresentou como Valentina. Apresentou-se como Marina Santos, jornalista investigativa. O que você quer? Informação sobre Leonardo Ferreira. Rodrigo riu amargamente. Aquele rato, o que você quer saber? Ele te delatou para reduzir a própria pena, mas você tem algo contra ele? Algo que ele fez que não está nos autos? Rodrigo estudou Marina com desconfiança. Por que eu te contaria? Porque você quer vingança. E eu posso te dar. Rodrigo pensou por um momento. Depois sorriu. Tem uma coisa que ele fez e que nunca veio à tona. O quê? Ele não só lavava dinheiro através das licitações, ele superfaturava os projetos. Usava material barato, mas cobrava como se fosse premium. Construía com defeitos estruturais propositais para garantir contratos de manutenção depois. Marina sentiu o estômago revirar. Você tem provas? Tenho e-mails. Guardei como seguro. Estão numa conta de e-mail que a polícia nunca encontrou. Por que nunca usou isso? Porque se eu usasse, minha pena aumentaria. Eu seria considerado coautor ativo, não só laranja. Então deixei guardado, para o momento certo. E qual é o momento certo? Rodrigo sorriu. Quando alguém como você aparece querendo destruir ele. Marina saiu da prisão com login e senha de uma conta de e-mail cheia de evidências. Evidências que provariam que Leonardo não era apenas um criminoso arrependido. Era um criminoso ativo que colocou vidas em risco por ganância. Chegou em casa e foi direto para o quarto. Abriu o laptop. Acessou a conta. Os e-mails estavam todos lá. Centenas deles. Leonardo discutindo como cortar custos nos materiais. Como burlar fiscalizações. Como garantir que os prédios durassem o suficiente para parecerem seguros, mas não tempo suficiente para evitar manutenção cara depois. Marina sentiu raiva voltando, pura e quente e justificada. Ele não era uma vítima do sistema que se arrependeu. Era um predador que foi pego e aprendeu a fingir arrependimento. A carta que ela leu no computador dele, performance. A culpa que ele mostrava, manipulação. Marina havia quase acreditado, quase sentido pena, quase desistido da vingança. Mas agora sabia a verdade completa e ia usar isso. No jantar daquela noite, Leonardo estava animado. Marina, hoje foi um bom dia. Consegui fechar um contrato grande. Vai ser o maior projeto da minha carreira desde... Ele parou. Não terminou a frase. Desde a prisão, desde a fraude. Parabéns, senhor Leonardo. Obrigado. E você, como foi seu dia? Marina sorriu. Um sorriso que Clarissa não viu, mas que Leonardo percebeu como estranho. Meu dia foi... revelador. 3 semanas para o casamento. Os convites estavam sendo enviados. O vestido de Clarissa estava sendo ajustado. A festa estava sendo organizada para 200 pessoas num clube exclusivo. E Marina tinha um plano. Um plano que usaria a festa de casamento como palco, que revelaria tudo, que destruiria Leonardo da mesma forma que ele a destruiu, mas precisava de uma coisa: um aliado dentro da família Alcântara. Marina ligou para seu pai pela primeira vez em 1 ano. Pai. Silêncio do outro lado. Depois, Valentina, é você? Sim. Pai. Sou eu. Minha filha, onde você está? Estamos procurando. Pai, eu não posso te contar onde estou, ainda não. Mas preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. Leonardo Ferreira vai casar em 3 semanas. Eu sei, vi o convite. Porque... Espera. Você está fazendo algo? Estou fazendo o que precisa ser feito. Valentina, vingança não vai te trazer paz. Não é vingança, pai. É justiça. Ele continua cometendo crimes, continua prejudicando pessoas, e ninguém sabe. Como você sabe? Porque eu estou trabalhando na casa dele, como empregada.
O silêncio do outro lado foi longo, muito longo. Você está morando na casa dele? Sim. E descobri coisas. Coisas que provam que ele não mudou. Que ele continua sendo o mesmo criminoso. Valentina, isso é perigoso. Pai, eu preciso que você confie em mim. Pela primeira vez em anos, eu preciso que você me apoie sem questionar. Rodolfo Alcântara respirou fundo. O que você precisa? Preciso que você venha para a festa de casamento, que traga imprensa, que esteja preparado para ver algo que vai chocar todo mundo. O que você vai fazer? Vou mostrar quem Leonardo Ferreira realmente é, na frente de 200 pessoas, no dia em que deveria ser o mais feliz da vida dele. Isso vai destruir ele. Ele me destruiu primeiro, pai. E continua destruindo outras pessoas. Alguém precisa parar isso. Rodolfo ficou em silêncio mais uma vez. Eu vou estar lá, filha. E vou trazer a imprensa que você precisa. Obrigada, pai. Valentina, você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. 2 semanas antes do casamento, Leonardo começou a agir estranhamente. Ele olhava para Marina com uma frequência maior. Fazia perguntas sobre o passado dela, sobre a família, sobre onde trabalhou antes. Uma noite, ele a chamou no escritório. Marina, preciso te perguntar uma coisa. Sim, senhor. Onde você disse que trabalhou antes de vir para cá? Marina repetiu a história ensaiada. Para a família Andrade em Portugal. E por que voltou ao Brasil? Eles se mudaram para Dubai e eu não quis ir. Você tem família aqui? Não, senhor. Sou filha única. Meus pais faleceram. Leonardo a estudou por um longo momento. Você me lembra alguém? O coração de Marina parou, mas ela manteve a voz calma. Lembro quem? Uma pessoa que eu conheci há muito tempo. A voz, alguns gestos, a forma como você olha às vezes. Deve ser coincidência, senhor. Deve ser. Mas ele não soava convencido. Naquela noite, Marina decidiu acelerar o plano. Se Leonardo estava começando a desconfiar, precisava agir antes dele descobrir por conta própria. 1 semana antes do casamento, tudo estava pronto. Marina tinha as evidências. Tinha o apoio do pai. Tinha a imprensa preparada. Tinha o plano de como revelar tudo no momento certo, no lugar certo. Tudo o que precisava era esperar o dia da festa. Mas então algo inesperado aconteceu. Leonardo e Clarissa tiveram uma briga. Uma briga feia. Marina estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu os gritos. Eu estou cansada, Leonardo. Cansada de você defender essa empregada o tempo todo. Clarissa, eu não estou defendendo ninguém. Só estou pedindo para você tratá-la com respeito. Respeito? Ela é paga para trabalhar aqui. Não é amiga da família. E por isso você pode tratá-la mal? Eu não trato ninguém mal. Eu tenho expectativas que ela claramente não consegue atender. Marina saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Não queria ouvir mais, mas a briga continuou. Sabe qual é o problema, Leonardo? Você não me defende. Minha mãe tem razão. Você é fraco. Fraco? Sim. Você aceita tudo, concorda com tudo, nunca toma posição. Eu tomo posição quando é importante. E defender sua noiva da empregada não é importante? Defender você de quê, Clarissa? Marina não fez nada contra você. Ela te olha de um jeito. Que jeito? Como se conhecesse você. Como se tivesse algum direito. Houve um silêncio longo. Você está com ciúmes de uma empregada doméstica? Não é ciúmes, é instinto. Tem algo errado com ela. Clarissa, você está sendo paranoica. E você está sendo idiota. Mas tudo bem. Se você quer manter ela até depois do casamento, ótimo. Mas no dia seguinte à lua de mel, ela sai dessa casa. Clarissa, não é negociável, Leonardo. Ou ela ou eu. A porta bateu. Clarissa havia saído.
Marina voltou para dentro depois de alguns minutos. Leonardo estava sentado no sofá da sala, cabeça entre as mãos. Ele levantou o olhar quando ela entrou. Você ouviu? Não era pergunta. Ouvi. Marina, eu... Está tudo bem, senhor Leonardo. Eu entendo. Vou procurar outro emprego. Não. Você não vai. Senhor, você não fez nada de errado. Não vou te demitir porque minha noiva está insegura. Marina se sentou na poltrona em frente a ele. Pela primeira vez, não como empregada, como igual. Senhor Leonardo, posso ser honesta? Por favor. A senhora Clarissa tem razão em estar insegura. Leonardo a olhou confuso. Como assim? Porque o senhor não a ama. Não do jeito que deveria amar alguém com quem vai casar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como você pode dizer isso? Você mal me conhece. Eu sei como um homem apaixonado age. E o senhor não age assim com ela. E como você sabe como um homem apaixonado age? Marina sorriu tristemente. Porque eu já fui amada. Pelo menos achei que era. Leonardo se levantou e caminhou até a janela. Tem razão. Eu não a amo. Não do jeito que amei. Outra pessoa. A Valentina. Leonardo se virou bruscamente. Como você sabe esse nome? O senhor falou dela. Aquele dia no meu quarto. Lembra? Falei? Eu não me lembro de ter dito o nome. Marina percebeu o erro. Mas era tarde para voltar atrás. Falou sim. E pesquisei na internet depois. Vi a história toda. O caso da fraude. O julgamento. A herdeira que desapareceu. Leonardo voltou a se sentar. Parecia exausto. Você deve achar que sou um monstro. Acho que o senhor é humano. Humanos cometem erros. Erro? Eu destruí a vida de uma pessoa inocente. Usei ela, menti para ela. Fiz ela acreditar que era amada quando eu só queria usar o sobrenome dela. E depois de usar ela, o que aconteceu? Leonardo olhou para Marina com surpresa. Como assim? O senhor continuou só usando ela? Ou algo mudou? Eu me apaixonei. De verdade. Mas quando percebi isso, já era tarde. O esquema já estava exposto. Eu já tinha perdido ela. E se o senhor pudesse voltar no tempo? O que faria diferente? Teria contado a verdade desde o início. Teria arriscado perdê-la, mas pelo menos teria sido honesto. Marina se levantou. Senhor Leonardo, posso te dar um conselho? Pode. Não case com a Clarissa. Leonardo ficou boquiaberto. Como? Se o senhor não a ama de verdade, não é justo com ela. Nem com o senhor. Mas o casamento é daqui a uma semana. E melhor cancelar uma semana antes do que se divorciar um ano depois. Leonardo ficou olhando para Marina como se a visse pela primeira vez. Por que você se importa? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que ela se importava? Porque eu sei como dói ser enganada, e não quero que outra mulher passe por isso. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem você realmente é? O coração de Marina parou. Eu sou Marina Santos, empregada doméstica. Não, você não é. Senhor Leonardo, seus gestos, sua forma de falar, o jeito como você se porta. Você não foi criada como empregada. Você foi criada como alguém da alta sociedade. Marina sentiu o chão desabar. O senhor está imaginando coisas. Leonardo se aproximou dela, muito próximo. Seus olhos. Eu conheço esses olhos. Senhor, por favor. Você lê Clarice Lispector. Você sabe sobre arquitetura. Você tem opiniões sobre casamento e amor que não são de alguém que passou a vida limpando casas. Marina tentou se afastar, mas Leonardo segurou seu braço gentilmente. Quem você é? Eu já disse. Seus olhos. Eu conheço a cor exata desses olhos. Verde com pontos dourados, como esmeraldas. Marina sentiu lágrimas começando a se formar. Por favor, me solta.
Como o anel que eu dei para ela. O mundo parou de girar. Leonardo soltou o braço dela e deu um passo para trás. Seu rosto estava pálido. Não, não pode ser. Marina não respondeu. Não conseguia. Valentina? A palavra saiu como sussurro, como oração, como maldição. Marina tirou os óculos lentamente, soltou o cabelo do coque e, pela primeira vez em meses, olhou para Leonardo sem disfarce. Oi, Leonardo. Leonardo cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Como? Quando? Por quê? Senta. Isso vai demorar. Eles se sentaram. E Marina contou tudo. A transformação, a entrada na casa dele, o plano de vingança, as evidências que havia coletado. Leonardo ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara de horror crescente. Você entrou na minha casa, viveu aqui por meses. Planejando me destruir, sim. E vai fazer isso no casamento, na frente de 200 pessoas. Ia fazer. Ia. Valentina suspirou. Eu encontrei a carta que você escreveu. No seu computador. A carta que nunca mandou. Leonardo fechou os olhos. Você leu aquilo. Li. E encontrei as evidências do Rodrigo. Os e-mails sobre as fraudes nos projetos. Os materiais baratos. Os riscos estruturais. Valentina. Você não mudou, Leonardo. Você continua sendo a mesma pessoa que era. Não, eu mudei. Aqueles e-mails são de antes da prisão. Eu nunca mais fiz nada disso. Como eu posso acreditar em você? Você não pode. Eu entendo isso. Eu menti para você tantas vezes que qualquer coisa que eu diga agora soa como mentira. Ele se levantou e foi até o escritório. Voltou com uma pasta. Estes são todos os projetos que fiz desde que saí da prisão. Todos auditados por terceiros. Todos com materiais premium. Todos acima dos padrões de segurança. Ele colocou a pasta na mesa. Eu mudei, Valentina. Não porque a prisão me assustou, mas porque perder você me quebrou. Me fez perceber que eu tinha me tornado um monstro. E que se eu quisesse ser digno de algum dia pedir seu perdão, eu precisava me tornar outra pessoa. Valentina folheou os documentos. Eram reais. Auditados. Legítimos. Por que você não usou isso no seu julgamento? Teria provado que estava tentando mudar. Porque esses projetos são de depois do julgamento. Durante o julgamento, eu ainda era culpado de tudo que me acusavam. Valentina sentou novamente. Então a carta era verdade. Você realmente se arrependeu. Cada palavra e cada dia desde então eu acordo pensando em como consertar o que fiz. Mas não tem como. Não tem como devolver a confiança que quebrei. Não tem como apagar a dor que causei. Ele se ajoelhou na frente dela. Mas eu tenho que tentar. Valentina, eu sinto muito, mais do que qualquer palavra pode expressar. Eu destruí a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E passei os últimos anos tentando me tornar alguém digno de ter tido você. Valentina olhou para ele, para o homem que ela amou, para o homem que a destruiu, para o homem que aparentemente mudou. Leonardo, eu vim aqui para te destruir, para te fazer sentir tudo o que eu senti, para te tirar tudo como você tirou de mim. Eu sei. E eu merecia. Merecia? Merece. Presente. Se você ainda quer fazer isso, eu não vou te impedir. Vou até te ajudar. Cancelo o casamento agora, e você pode revelar tudo na festa de cancelamento. Valentina ficou em silêncio por um longo tempo. E a Clarissa? Eu vou terminar com ela. Você estava certa. Não é justo casar com ela quando ainda amo outra pessoa. Você ainda me ama? Nunca parei. Mesmo sabendo que não tinha direito. Mesmo sabendo que você me odiava. Eu não te odeio. Leonardo olhou para ela surpreso. Não? Eu tentei te odiar. Passei um ano planejando como te destruir. Mas quando entrei nessa casa, quando vi que você realmente mudou, quando li aquela carta, ela começou a chorar.
Eu percebi que ódio é fácil. Ódio é confortável. Ódio te protege de ter que sentir outras coisas. Como o quê? Como saudade, como amor, como a vontade de acreditar que pessoas podem mudar. Leonardo pegou a mão dela gentilmente. Valentina, eu não espero que você me perdoe. Não espero que você me ame de novo. Só espero que um dia você possa pensar em mim sem sentir dor. E se eu te dissesse que já posso, eu diria que você é mais generosa do que eu jamais serei. Valentina olhou para as mãos deles entrelaçadas, como tantas vezes antes, mas diferente agora. Leonardo, eu preciso de tempo, preciso processar tudo isso. A raiva que senti, o plano que fiz, a descoberta de que você mudou. Quanto tempo? Não sei. Talvez meses, talvez anos. E se eu te dissesse que vou esperar? Quanto tempo for preciso? Eu diria que você é idiota, que deveria seguir sua vida, encontrar alguém que não carregue toda essa bagagem. Mas se eu não quiser, se eu quiser esperar por você... Valentina sorriu através das lágrimas. Então eu diria que você finalmente está agindo como alguém que realmente me ama. Eles ficaram assim por um longo momento. Duas pessoas quebradas tentando descobrir se ainda podiam se encaixar. Valentina, o que você quer que eu faça? Quero que cancele esse casamento, que seja honesto com a Clarissa, que continue sendo a pessoa melhor que você está tentando ser. E depois? Depois a gente vê, não prometo nada, não garanto perdão, mas prometo que vou tentar. É mais do que eu mereço. Provavelmente. Mas o amor não é sobre merecer, é sobre escolher. Leonardo se levantou e puxou Valentina para um abraço. Ela hesitou por um segundo, depois correspondeu. Era o primeiro abraço deles em 3 anos. E era diferente. Não tinha a paixão jovem de antes, mas tinha algo mais profundo. Tinha cicatrizes. Tinha arrependimento. Tinha crescimento. Tinha a possibilidade de recomeço. 3 dias depois, Leonardo cancelou o casamento. Clarissa ficou furiosa, depois aliviada. No fundo, ela também sabia que não era certo. Você vai voltar para aquela Valentina, não é? Não sei. Talvez, talvez não. Você ainda a ama. Sempre vou amar. Mas amor não é suficiente quando você quebrou a confiança. Espero que ela te perdoe, Leonardo. Apesar de tudo, você merece ser feliz. A festa de cancelamento virou notícia, mas não pelos motivos que Valentina planejara. Leonardo deu uma entrevista onde contou tudo. A fraude, a prisão, o arrependimento, a mudança, e admitiu publicamente. Eu machuquei alguém que amava por ganância e covardia. Passei os últimos anos tentando ser melhor. Mas não posso começar um casamento novo carregando amor por outra pessoa. Isso não seria justo. A imprensa perguntou quem era essa pessoa. Alguém que eu espero poder chamar de amiga novamente um dia, se ela me permitir. Valentina assistiu à entrevista do apartamento do pai. Rodolfo estava ao lado dela. Ele mudou. Parece que sim, pai. E você, como se sente? Confusa, magoada, mas também esperançosa. Esperançosa. De que talvez, com muito tempo e muito trabalho, a gente possa construir algo novo. Não o que era antes, algo diferente, algo mais honesto. Rodolfo abraçou a filha. Você cresceu, minha filha. Não tinha escolha. A vida me forçou a crescer. 6 meses depois, Valentina e Leonardo se encontraram num café. Neutro, público. Seguro. Oi. Oi. Eles conversaram por 2 horas. Sobre tudo, sobre nada, sobre o passado, sobre o presente, sobre a possibilidade de futuro. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que um dia vai conseguir confiar em mim de novo? Honestamente, não sei. Confiança quebrada é como vidro quebrado. Você pode colar os pedaços, mas as rachaduras sempre vão estar lá. E se eu passar o resto da vida tentando provar que sou confiável? Então eu diria que é um bom começo. Leonardo sorriu. Um começo.
Posso viver com isso. E eu posso viver com tentar. Eles saíram do café sem promessas, sem garantias, sem final feliz garantido, mas com algo mais valioso, a possibilidade de reconstruir o que foi quebrado. Porque às vezes o amor não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de admitir o erro, mudar genuinamente e dar ao outro a escolha de tentar novamente. E às vezes a vingança mais poderosa não é destruir quem te machucou. É dar a eles a chance de se tornarem a pessoa que poderiam ter sido desde o início. Valentina nunca esqueceu a dor que Leonardo causou. As cicatrizes ficaram. As rachaduras no vidro permaneceram. Mas ela escolheu acreditar que pessoas podem mudar. Que arrependimento pode ser real. Que amor pode sobreviver até mesmo à traição mais profunda. Não porque ele merecia, mas porque ela merecia paz. E às vezes, paz não vem de vingança. Vem de perdão. Mesmo quando perdoar é a coisa mais difícil do mundo.